Coordenação e Supervisão Educacional e Psicopedagogia. Atuei por 22 anos na rede particular de ensino e há um ano assumi a função de supervisor educacional no município de Picuí. Estamos felizes com a presença de todos e todas na sala virtual. Nesta oficina será tratada de temas relevantes sobre meio institucional. Gostaria de falar aqui sobre alguns combinados, tá? Então, solicitamos a todos os participantes que mantenham seus microfones desligados. Sempre que tiver necessidade de fazer perguntas ou colocações, utilizar o recurso da mãozinha. Teremos um intervalo entre 15h30, com retorno às 15h40. Em algum momento, disponibilizaremos o link do chat para que os presentes tenham a frequência. O término do encontro será às 16h30. Sabemos como as ferramentas digitais contribuem com o processo de aprendizado neste momento de pandemia, e vai além, pois muda a maneira que os estudantes se relacionam com a tecnologia, deixando o papel de apenas consumidores de tecnologia para assumir o papel de produtores dela, de protagonismo. E personaliza o ensino de acordo com a realidade de cada escola e localidade. Então, para dar início aos nossos trabalhos, convidamos o palestrante professor Dr. Roberto Mariano de Araújo Filho. O professor Dr. Roberto Mariano de Araújo Filho, licenciado em matemática pelo UFPB, mestre e doutor em educação matemática e tecnológica pelo UFPE, atualmente é professor adjunto 2 do Departamento de Matemática e Estatística da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, no campus de Pato, e pesquisa sobre tecnologias com ensino de matemática. A palestra do professor Roberto versará sobre os temas: o que é o e-mail institucional, o que é a conta G Suite, que hoje é chamada de Google Workspace, configurações importantes, diferença do e-mail institucional aos e-mails comuns. Bem-vindo, professor Roberto. Tenham todos uma ótima oficina. Boa tarde. Bom, como o Guilherme falou, a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre e-mail institucional. Primeiro, quero agradecer logo o convite da Prefeitura, da Secretaria de Educação do município, e também agradecer a presença de todos aqui. Então, nós vamos conversar, na verdade, um pouco, não quero tornar tão cansativo, e aí eu tinha até conversado com o Guilherme, justamente se vocês tiverem algum questionamento, podem usar o recurso de levantar a mão e a gente vai tirando ao longo da oficina, porque pode ser que muitas coisas passem despercebidas se a gente deixar as perguntas por final. Então, eu vou trabalhar basicamente com a apresentação da minha tela, mostrando algumas coisas do próprio e-mail, certo? E outras ferramentas que englobam o Google Workspace. Bom, eu vou apresentar a tela aqui, vou começar com uma breve apresentação, sobre o e-mail institucional, nada muito complexo. Bom, deixa eu abrir a tela aqui. Ok. Bom, então, uma das primeiras coisas que a gente vai discutir hoje é a concepção do e-mail institucional. O que é o e-mail institucional? Então, o e-mail institucional ele é uma conta de e-mail criada para uma determinada empresa. O que difere ele do e-mail comum é que ele foi criado especificamente para empresas. Então, a maioria das empresas trabalham com o e-mail institucional para estabelecer essa comunicação interna ou externa entre funcionários e clientes. No caso das instituições de ensino superior, antes da pandemia, as instituições de ensino superior, em sua maioria, elas já tinham um e-mail institucional. Então, e esse e-mail nas universidades ele é disponibilizado tanto para professores como para alunos. Então, as escolas atualmente, as secretarias de educação, as prefeituras,
Então, aderindo a essa questão do e-mail institucional, pelo fato de abrir esse leque para as ferramentas do Google Workspace, né, que a gente vai falar mais adiante. Então, o e-mail institucional, na verdade, ele é uma chave essencial para que se possa acessar outros serviços. Né? Ele é uma conta de correio eletrônico, né, virtual, assim como qualquer outro e-mail, com o diferencial de alguns serviços que a conta engloba. Né? Então, as universidades já usavam esse e-mail e, por meio de servidores internos, essa comunicação ela era realizada. Hoje, a maioria das instituições, tanto empresas como universidades, eles trabalham com essas contas privadas, como a conta do Google, porque englobam outras ferramentas, né? Eu lembro que quando eu era estudante na UFPE, por exemplo, a gente tinha um e-mail da universidade, só que era uma interface bem pobre, assim, não tinha muito recurso, se você comparar, por exemplo, ao e-mail institucional que o Google oferece hoje. Então, essa é uma diferença. Bom, aí com essa questão do Google colocando o e-mail à disposição de empresas e instituições, criou-se primeiro o G Suite. Né? O G Suite, ele, na verdade, não é um e-mail, é um pacote de serviços do Google, né? Que englobam várias ferramentas que, na verdade, existem nas contas gratuitas. Só que as contas institucionais, elas têm um diferencial. Então, o G Suite ele foi lançado em 2016, certo? Então, para disponibilizar serviço por assinatura para algumas empresas. Então, a empresa ela paga a Google uma taxa, né, para poder desfrutar desses serviços que o G Suite oferece, né? Então, esses serviços, eles englobam interação, colaboração, engajamento e organização, né? Porque eles promovem tudo isso por meio de diferentes ferramentas, né? Hoje, a Google, ela pensou em disponibilizar vários tipos de ferramenta, tanto para empresas, como empresas, né, que eu digo, de administração ou de negócios, ou empresas ou instituições de ensino, né? Com essa questão da pandemia, se tornou uma coisa muito comum, uma questão muito comum se querer usar, por exemplo, o Google Meet, que era uma ferramenta que não era tão conhecida até, né, a população precisar dela, né, para se comunicar. Então, existem, na verdade, outros tipos de ferramenta que fazem o mesmo trabalho que as contas do Google. Mas o Google ele tem aperfeiçoado, né, muito essas ferramentas, né, nessa época de pandemia. Então, abriu-se um leque de grandes possibilidades, né? Só que aí o G Suite ele passou a se chamar Google Workspace agora, né? Ele não mais trabalha com a nomenclatura do G Suite, mas Google Workspace. E o Workspace, né, como diz, um espaço de trabalho, né, do Google, ele engloba todas essas ferramentas que a maioria a gente já conhece e outras que não são tão conhecidas. Então, a interface de alguns produtos foi modificada, a capacidade de alguns produtos foi modificada. Então, existem algumas distinções que a gente pode fazer. E outras ferramentas que foram aperfeiçoadas. Então, no Google Workspace, a gente tem alguns recursos que eram do G Suite, que continuam, né? Um deles que é bastante conhecido por nós hoje é o Google Meet, né? Que é uma ferramenta que é capaz de estabelecer a comunicação entre pessoas, como a gente está usando agora para fazer essa oficina, né? Então, tem sido muito utilizado para aulas síncronas e para reuniões, né? Isso falando do nosso ambiente educacional, né? Outra ferramenta que é o nosso ponto de discussão hoje é o e-mail, né? Que é uma conta de e-mail do Gmail tradicional, com alguns diferenciais que a gente vai ver daqui a pouco. Certo? Então, o Gmail, ele nos permite ter acesso a todas essas ferramentas, né? Então, ele, na verdade, ele passeia por tudo isso, porque ele é a chave que dá acesso a todos esses recursos.
E, por exemplo, relacionando o Gmail, né, institucional com o Meet, o que há de diferença? Numa conta institucional, a capacidade de pessoas numa sala do Google Meet ela é muito maior que uma conta gratuita, uma conta comum que não é institucional, né? Então, por exemplo, hoje eu trabalho com duas contas do Google, a minha pessoal e a minha institucional, né? Então, as capacidades das contas elas são diferentes. Por exemplo, para usar o Google Drive, por exemplo, na conta institucional, o Drive, que é uma nuvem de armazenamento, né, é um espaço em que você pode armazenar arquivos, todo tipo de arquivo, aí foto, vídeo, né, documento, qualquer tipo de arquivo que você queira colocar aqui dentro, você pode. É um computador, né, que funciona, é um computador online que você pode acessar em qualquer lugar que você esteja, mesmo que você não esteja em casa, você salva alguma coisa no Drive e você consegue acessar de qualquer lugar do mundo. Então, qual é a diferença, por exemplo, do Drive institucional para o Drive pessoal, né? No Drive institucional, você não tem um limite de armazenamento, né? No Drive pessoal, você já tem um limite gratuito de até 15 GB. Não sei se eu já aumentou, mas era isso. Então, por exemplo, na minha conta pessoal, hoje eu já tenho que pagar uma taxa mensal para poder ter um espaço maior no Drive, porque já tem tanta coisa que eu já ultrapassei a cota gratuita. Então, por quê? Uso muito o G-Drive para armazenar documentos e para não perder esses documentos, porque às vezes a gente armazena tudo no computador, o computador quebra, dá algum tipo de problema, precisa formatar de repente, e você não consegue salvar esses arquivos dentro de um dispositivo móvel, né, que é outro recurso. Mas o dispositivo móvel a gente também pode perder, pode acontecer qualquer coisa, e o Drive não. Outro recurso interessante que também a gente acessa por meio do nosso e-mail institucional e que tem um diferencial com relação ao pessoal é o Google Agenda, né? A agenda do Google, ela sincroniza todas as suas ferramentas Google. Então, geralmente, por exemplo, na sala de aula, o Classroom, também que está sendo muito usado hoje, ele já incorpora a agenda da sua sala de aula, se você fez o planejamento da sala bem bonitinho, arrumadinho lá, né? Ele já colocou o cronograma, então você consegue sincronizar agenda e sala de aula, né? Você consegue sincronizar agenda e reuniões de Meet, então você já consegue deixar um link disponível para suas reuniões do Google Meet se você colocar lá no Google Agenda, né? Então, essas questões que a gente já tem por causa do e-mail institucional. Eu trouxe também outro recurso, né, que eu tenho usado muito nas minhas aulas, tanto síncronas como assíncronas, com os meus alunos, que é o Google Jamboard. Não sei se vocês já conhecem, mas o Jamboard, né, como eu disse, é um quadro, né, um quadro colaborativo, então você consegue colocar e dispor ele, né, para os alunos trabalharem todos ao mesmo tempo, e esse quadro ele permite que os alunos escrevam, coloquem notas adesivas, insiram imagens. Então, você consegue trabalhar com vários alunos ao mesmo tempo, porque eles podem trabalhar em diversos quadros diferentes, cada aluno pode ter seu quadro. Então, assim, é um outro recurso que o Google disponibiliza apenas para contas institucionais. Então, o Jamboard ele é um serviço exclusivo de contas institucionais. Todos esses outros recursos você consegue acessar da sua conta pessoal com limitações. Mas o Jamboard, por exemplo, ele não é um recurso disponível para contas pessoais, e sim só institucionais, né? Então, todos esses recursos, eu elenquei aqui os principais, porque dentro do Drive aí você tem documento, PowerPoint compartilhado, você tem planilhas compartilhadas, e desenho, ferramenta de desenho, formulário. Então, N recursos que você consegue fazer tudo pela sua conta institucional, né? Bom, mas vamos lá. Eu para falar
da conta, eu quero só mostrar para vocês algumas questões que eu acho que é pertinente a gente ver, que muita gente não conhece no e-mail, né? Eu fiquei pensando, quando eu recebi o convite, o que falar sobre o e-mail institucional, né? Porque o e-mail institucional, ele, na verdade, parece muito com os e-mails comuns. O que difere ele, como eu já falei no caso do Google, é esse acesso que ele nos dá a outros tipos de ferramentas que o Google oferece. Mas tem outras questões que eu acho que é importante a gente colocar aqui, né? Algumas configurações de e-mail, que muitas vezes a gente mexe com o e-mail para trocar mensagem, mas não conhece todos os recursos, né? Então, existem algumas coisas que facilitam a nossa vida. Então, aqui eu estou com a minha conta de e-mail institucional aberta, né? A UERN, ela também trabalha com a conta do Google Workspace, então a gente tem essa conta. Eu acredito que a Prefeitura de Ipuí também trabalha com essa conta, então vamos lá. Algumas questões, né, do e-mail institucional, uma delas, o mais simples, eu vou começar por algo mais simples, que é a escrita do e-mail. O que é que difere, por exemplo, o institucional de um pessoal? No e-mail institucional, né, como a instituição cadastra todos os usuários, né, no caso da UERN, alunos e professores, né, então todas as pessoas que estão na instituição, elas estão na lista de contato do seu e-mail. Então você consegue, quem tem e-mail institucional cadastrado, você não precisa, por exemplo, saber o e-mail da pessoa, basta que você digite a primeira parte do nome dela para que você consiga ter acesso ao e-mail. Bom, então vou procurar aqui a minha chefe de departamento, Maria de Fátima Dutra. Então, eu tenho o e-mail pessoal dela, mas eu vou colocar aqui Fátima. Então, se eu coloco Fátima, ele já identifica que é Fátima Dutra, tanto pelos e-mails que eu já tenho recebido, né, do campus, como pela pessoa que está cadastrada lá na instituição. Então, veja que vai aparecer esse íconezinho de uma empresa aqui no canto e o e-mail institucional dela, assim como alunos também. Então, tem um aluno meu, um orientador meu de nome Rafael. Deixa eu ver se aparece aqui para mim. Então, Rafael Cortez, está aqui. Ele já aparece o nome da pessoa e vai aparecer todas as pessoas que têm o nome Rafael que têm um e-mail institucional na UERN. Então, você pode procurar em qualquer contato. Mas e se eu não encontrar o nome da pessoa que eu quero mandar a mensagem aqui, digitando o primeiro nome? Aí você tem que ir na lista de contatos, que a gente vai ver daqui a pouco, para poder encontrar, né? E aí colocar o nome da pessoa aqui. Bom, professor, tem uma pergunta aqui já, só interrompendo. Foi Suzana colocou, que tem aqui, ó, mesmo que eu nunca tenha enviado um e-mail para esta pessoa. Mesmo que você nunca tenha enviado um e-mail para esta pessoa, certo? Por exemplo, eu vou colocar aqui novamente, usar novamente o exemplo de Rafael, por exemplo, Rafael. Pronto, esse daqui, esse Rafael Germano, não sei nem quem é. Leandro Rafael, também não sei quem é, deve ser aluno de outro campus, nunca enviei e-mail para ele, mas ele reconhece pelo domínio da instituição todas as pessoas que tenham esse prefixo no nome, e ele vai puxar para você aqui, certo? Por quê? A conta institucional, ela já cadastra, como o próprio nome diz, instituição, ela já entende que você quer estabelecer uma comunicação tanto interna como externa. Então, qualquer pessoa que lide no seu ambiente de trabalho, seja ela aluno ou professor, vai estar na sua lista de contatos porque ele interessa, né? Como é que o Google pensa? É uma empresa. Uma empresa deve estabelecer contato entre funcionários, certo? Pensando nessa perspectiva empresarial. Então, todo mundo vai estar na sua lista de contato, independente que você nunca vai usar o contato dessa pessoa, mas ele está lá. Isso já para facilitar também essa comunicação, certo? Entre as pessoas. Bom, então vamos lá. Esse é um item, né? Interessante. Outros itens que eu coloco geralmente
vou tentar seguir uma sequência mais coerente aqui, né, e que facilita muito a vida da gente, a gente separar o e-mail por categoria. Como assim? Eu trabalho numa escola e aí recebo, por exemplo, a direção tem um e-mail, a secretaria tem outro, e vive chegando um monte de e-mail de diferentes partes da escola ou da instituição. Certo? No meu caso aqui, né, eu separei os e-mails que chegam do meu departamento exclusivamente e do NDE, que é o Núcleo Docente Estruturante, que é um núcleo menor de professores de dentro do departamento. E outro e-mail aqui de revistas que chegam solicitação de avaliação ou qualquer outra coisa. Então, esses marcadores, que a gente chama de marcadores, né, você pode direcionar as mensagens direto para esses marcadores. Para quê? Para que quando você vá procurar uma mensagem daquela pessoa, daquela situação, você pode usar dois recursos, ou filtro, ou ir direto no marcador e procurar as mensagens daquele marcador. Por exemplo, aqui no marcador do departamento, vai ter mensagem do departamento de matemática. Porque foi o que eu escolhi para marcar essas mensagens. Então, todo e-mail que chega com o endereço do departamento vem direto para esse marcador, se eu colocar um filtro para ele, certo? Então, eu preciso colocar um filtro para que esse e-mail ele funcione desse jeito. Como é que a gente faz isso? Então, primeiro a gente precisa aprender a criar marcadores, certo? E aí você pode dividir seu e-mail de diferentes formas também. Eu quero dividir, coloquei algumas coisas pessoais no meu e-mail institucional, né? Não deve, não é? Porque o e-mail institucional ele é para trabalho exclusivo, você usa o seu pessoal para isso. Mas caso você queira, por exemplo, você cria outro tipo de marcador para identificar essas questões pessoais. Enfim, deixa eu ver. Então, vamos aprender a criar alguns marcadores primeiro, certo? Primeira coisa é você vir aqui nessa barra lateral. Essa barra lateral aqui, ela vai separar as suas mensagens de acordo com as caixas que vão chegando, né? Primeira delas, a caixa de entrada, que é essa que a gente está vendo, a maior, certo? A outra caixa são os itens enviados, que é aqueles que você manda para as pessoas. Os rascunhos, que são as mensagens que você manda para pessoas, mas você não termina o e-mail, ou ele fica pendente de término, de escrita, e aí ele vai salvando automaticamente aqui. E em seguida, os marcadores que você elencou. Esse para o meu institucional. Eu vou diminuir esse aqui, porque essa aqui é minha conta pessoal vinculada, né? Você pode vincular também outra conta de e-mail. Daqui a pouco a gente vai ver isso. Então, esse ícone de mais aqui, você vai descendo e ele vai apresentando mais marcadores. Itens marcados com estrela, mensagens adiadas, marcadas como importante. Então, N recursos você pode usar para ir procurando seus e-mails ou ir listando seus e-mails. Os chats do Hangout, né, ou todos os e-mails, sem exceção, enviados, não lidos. E os spam, que geralmente são propaganda, e-mail de venda, o lixo eletrônico que a gente chama, certo? Lembrando, pessoal, tudo isso vale para o pessoal, o e-mail ele faz parte da sua conta Google. No caso da instituição, você não tem problema com memória, mas na conta pessoal, os e-mails eles também vão tirando a memória que você tem gratuita da sua conta Google. Quando eu disse 15 GB de armazenamento lá, é 15 GB, tanto para o Drive quanto para o e-mail, todos os recursos Google. Então, se você chegar no momento em que sua caixa de e-mail encher, né, você vai precisar excluir alguma parte para ter mais espaço ou pagar por um espaço excedente, certo? Voltando para os marcadores. Então, aqui você pode criar, né, os seus marcadores. Criar um novo marcador ou gerenciar os que você já tem. Então, se eu for gerenciar aqui os marcadores, ele vai abrir uma opção para eu gerenciar meus marcadores aqui nas configurações, e ele vai abrir todos os tipos de marcadores que você tem.
Aí aqui é onde você escolhe os marcadores que você quer mostrar ou os marcadores que você quer ocultar, certo? Então, tem um monte eu tenho um monte de marcadores aqui, e tem aqueles que eu criei. Lembram que eu falei aqueles que foram criados, certo? Esses aqui já são padrão do Google, certo? São categorias que o Google cria, e aí você pode ocultar, mas você não pode excluir esses marcadores. Então, esses aqui, com estrela, adiado, importante, chat, isso já é do próprio Google. Você não exclui, você só oculta, se você quiser, ou mostra. A mesma coisa são essas categorias, certo? As categorias que o Google divide em social, atualizações, fóruns ou promoções. Como assim? Essas categorias, né, a social, quando você tem um e-mail que você cadastra ele para uma rede social, seja ela profissional ou pessoal, todos os e-mails que chegarem da rede social vai chegar nessa caixa de categorias, ou de social, que diga, desculpa. Então, se você cadastrar seu e-mail para criar um Facebook, por exemplo, ele vai... Todas as mensagens do Facebook vão chegar aqui nessa caixa social, né? Assim como qualquer outra coisa que você deseje fazer. Atualizações, geralmente são mensagens que vêm de contas, como é que eu posso dizer, empresariais. Vamos supor, uma mensagem que chega sempre na minha caixa de atualização. Fatura de cartão de crédito, boleto bancário, geralmente chega aqui, certo? Recuperação de conta, quando você vai trabalhar com atualização de senha, que você esqueceu sua senha, geralmente chega aqui. Os fóruns, que geralmente são fóruns Google que você pode montar, são salas de aula que você pode criar, ou espaços de discussão. E promoções, que são promoções de empresas, né? Isso aí são as promoções de venda mesmo que vão chegando. E ele mesmo categoriza, você não precisa fazer isso, né? E os marcadores que você cria, como, por exemplo, eu criei aqui o marcador do departamento, NDE, revistas, enfim. Veja que aqui eu posso remover esse marcador, opção que eu não tenho nos outros, mas aqui eu tenho a opção de remover, porque esse fui eu que criei. Então, você pode vir direto aqui para criar um, ou vir aqui nas configurações, ou você vem aqui em criar um novo marcador. Você pode criar aqui, ó, insira um novo nome para o marcador. Você pode criar aqui, vou colocar aqui, direção. Aí ele vai pedir, você quer organizar o marcador dentro de outro, ou você quer que ele fique como um marcador-chefe? Porque se você quiser organizar dentro de outro, aí ele vai pedir, ó, seleciona o marcador pai, ou seja, é como se fosse uma pasta e subpasta. Se eu colocar aqui, departamento de matemática, ele vai colocar a direção dentro do departamento. Eu vou criar aqui, e ele vai criar, ó, aqui, ó, o marcador direção, ele está dentro do departamento de matemática, certo? Eu vou remover aqui, remover. Então, eu posso colocar ele um dentro do outro, enfim, fazer o que eu queiro. Outras opções que eu tenho aqui no caso da constitucional, agora, claro, isso porque está marcado na minha configuração, eu colocar aqui uma reunião para o Meet ou usar um Hangout. Para eu não ter que abrir o Meet, e eu estou com o e-mail aberto e já quero iniciar uma reunião, eu venho aqui e clico em nova reunião, ele vai abrir uma parte do Meet para mim. O Hangout, né, eu não sei se todo mundo conhece, o Hangout é um serviço também de comunicação do Google. Parece muito com o Meet, né? Ele é um chat, na verdade, que existe há muito tempo no Gmail. O Hangout já existe faz muito tempo. Então, você vai aparecer a lista de contatos que você tem aqui online ou offline, e você pode fazer uma ligação sem vídeo, você pode fazer uma chamada de vídeo ou conversar como um chat comum, certo? Então, aqui eu tenho várias conversas no Hangout. Tem nenhum bate-papo. Quero iniciar um novo bate-papo. Ele vai perguntar qual o nome da pessoa que eu vou querer aqui. Vou colocar aqui Bruno, ó, é o contato. E aí ele vai abrir aqui um chat para eu conversar com o professor Bruno. Então eu posso
clicar aqui e fazer a chamada de vídeo, né? Eu posso criar um grupo de conversa com o Bruno, né? Vamos supor, quero montar, a gente vai montar um grupo para fazer um trabalho na escola. Então, eu quero criar um grupo de Hangout só com essas pessoas, para que a gente possa conversar junto e fazer nossas reuniões. Eu posso fazer isso com o Meet? Pode também, né? Estou só mostrando esse outro recurso, que é a mesma coisa, certo? Difere algumas coisinhas, porque aqui você pode mandar uma foto, um emoji, então alguma coisa assim. Ok. Então, eu vou passar agora, depois dos marcadores, né? Mostrei como é que se cria, mas eu vou mostrar como é que você usa, certo? Também. Então, essa é a interface geralmente regular do Google, né? Você, claro, vem aqui nessa engrenagemzinha que você tem aqui, aí você vai ter configurações diferentes do Google. Geralmente as contas eles vêm com um tema personalizado do próprio Google, que é esse aqui. Né? Esse tema padrão, digamos assim. Né? Vem com esse tema aqui. Mas você pode vir aqui nessa engrenagem, ó, e ele vai abrir essa parte de criação de tema. Você pode ir escolhendo aquele que você acha que fica mais adequado à sua interface. Então, você vai selecionando e vai experimentando. Aí ele vai mudando na mesma hora que você seleciona, certo? Isso aqui. Então, você pode ir selecionando o tema que você achar mais adequado. A mesma coisa é o tipo de disposição da caixa de e-mail. Compacto, ele regular com uma caixa de mensagem um pouco maiorzinha, ó, ela aumenta aqui o espaço, e o padrão, que mostrando os anexos nos e-mails, certo? O e-mail que tiver anexo, ele vai mostrar aqui. Professor Roberto, com licença, por favor. Temos uma pergunta aqui de uma participante. Tá? Vou pedir para que ela faça aqui, vai abrir o microfone. Suzana, pode abrir seu microfone e fique à vontade para perguntar. É sobre o Hangout. Boa tarde, professor, seja muito bem-vindo. Eu fiquei com uma dúvida em relação ao Hangout. Aqui no meu e-mail institucional, né, que está aberto, e aí eu fui fazer o teste, né, que eu nunca usei o Hangout. Certo. Aí eu coloquei o nome, né, de uma pessoa, né, que eu sei que tem e-mail institucional, para querer, tipo, simular, né, uma conversa de bate-papo. E o nome da pessoa não apareceu. Não apareceu. Isso. Pode ser ó, eu estou tomando como base, certo, essa minha experiência aqui com o meu. Pode ser o que acontece. Pode ser que ou o nome da pessoa não seja o início do e-mail, é uma possibilidade, ou a instituição ela não tenha, como é que eu posso dizer, habilitado essa opção de você encontrar a pessoa como um contato. O que é que você faz para achar a pessoa? Você vem aqui nesse botãozinho aqui do Google App e vai no ícone de contatos. Ele vai abrir outra página para você, né, com todos os seus contatos do Google, né, da conta institucional, óbvio. E aí, você, procurando os contatos, né, aí você vai, aqui você tem que achar a pessoa pelo nome. Não tem como você não achar. Se não achar, é porque a instituição não cadastrou. Alguma coisa aconteceu. Né? Mas todas as pessoas que têm e-mail institucional, elas têm que estar cadastradas aqui. Né? E uma aba que a gente chama diretório, porque o diretório é onde a instituição cadastra todo mundo, ó, tá vendo? Então, esse diretório aqui, está todo mundo que está com e-mail institucional, pelo menos na minha instituição, está aberto aqui, está cadastrado aqui nesse diretório. Então, você vem aqui no diretório e procura o nome da pessoa para poder achar ela por e-mail. Certo? É uma opção também, se não aparecer. Obrigada, professor. Então, eu creio que talvez seja isso, porque quando você apresentou
a possibilidade da gente encontrar o e-mail de qualquer pessoa que também tem o mesmo, né, domínio, tá dentro do domínio, eu também não consegui. Talvez seja essa funcionalidade que ainda não foi autorizada, digamos assim, né? Porque, assim, a instituição, quando ela compra o pacote do Google Workspace, ela dita as configurações para a instituição, certo? Então, existem algumas questões que, quando eu vou mostrar aqui nas configurações, que a gente não consegue fazer porque precisa de uma permissão da instituição. Então, não é tudo também que a gente pode utilizar. Tem algumas permissões, algumas configurações que exigem uma permissão por parte da instituição, entendeu? Então, pode ser isso também. Mas você consegue encontrar dentro desse diretório de contato, se você for depois, eu acredito que esteja, né? Você consiga achar o endereço da pessoa cadastrada, certo? Se não, basta você pedir o endereço e fazer a chamada com ela. E agora a chamada faz tranquilamente, isso eu sei. Professor, temos aqui um outro participante que levantou a mãozinha, tá? Jocilene, pode ficar à vontade. Pode abrir esse microfone e fazer a pergunta. Ok, Guilherme, obrigada. Boa tarde. Minha pergunta é em relação aos marcadores. Eu não sei se foi porque eu não... Se você falou e eu não entendi. Quando a gente cria o marcador, pronto, digamos que eu crio uma pasta da escola que eu trabalhe, aí dentro dessa pasta eu coloco o nome de um professor. Aí, no caso, quando esse professor enviar um e-mail para mim, ele já vai diretamente para lá, como é? Não, a gente vai aprender a fazer isso. O marcador, ele serve para isso, para você filtrar mensagens para ele e você ter acesso direto. Mas a gente vai aprender a fazer isso agora, certo? Para isso, você precisa criar um filtro. Para poder direcionar as mensagens de uma pessoa específica para aquele marcador, você precisa criar um filtro onde você diga para a conta de e-mail que você quer que aquela mensagem daquela pessoa, sempre que chegue, vá para aquele marcador. Senão, ele não entende. Ele vai ficar ali com o marcador criado sem funcionalidade nenhuma, certo? É só, você precisa configurar. E aí, era nisso que eu ia entrar agora, nas configurações do e-mail. Certo? Ok, obrigada. Nada. Para a gente ter ideia. Vou deixar o meu compacto aqui, como estava, certo? E aí, vou abrir todas, aqui em ver todas as configurações. Nesse ver todas as configurações, vão ter várias opções, né, que você vai poder modificar no seu e-mail. A primeira delas, que é a mais básica, é a linguagem, a língua, o idioma do seu e-mail. Você pode escolher qualquer idioma, né, para trabalhar no seu e-mail, se você quiser. Deixar aqui em português, você pode alterar as suas opções de idioma. Então, o idioma padrão da universidade, né, que foi configurado, português. Aí, você pode selecionar aqui também o máximo de conversas para aparecer por página. No meu caso, eu coloquei 50 e-mails por página. Você pode deixar 10, 15, quanto você quiser selecionar aqui dentro desses intervalos. Então, você pode selecionar o tamanho máximo de conversas. Você pode gerenciar o tempo de cancelamento do envio do e-mail. Às vezes você vai enviar um e-mail para uma pessoa e lembrou que esqueceu o anexo, né? Isso acontece muito, a gente enviar um e-mail que tem anexo e a gente esquecer de colocar o anexo. Eu geralmente deixo aqui nos 30 segundos, que é para me dar esse tempo de ver se o e-mail foi direitinho ou não. Né? Então, quando você não quer cancelar, né, vai aparecer uma mensagem aqui. Vou enviar uma mensagem aqui para o meu e-mail, para mim mesmo aqui, certo? Só como teste. E vou enviar aqui. No que eu envio, ele vai aparecer uma mensagem aqui no canto esquerdo, ó, enviando, cancelar, mensagem enviada, desfazer ou exibir mensagem. Eu vou desfazer. Aí ele cancela o envio da mensagem. Então, envio desfeito. Aí ele abre novamente o e-mail que você estava escrevendo, certo? Ele vai lá para os rascunhos e abre novamente o e-mail para você fazer o que você esqueceu ou,
simplesmente excluir esse rascunho, ok? Outro recurso que a gente pode configurar aqui é o comportamento de resposta. Geralmente, quando vem um e-mail para várias pessoas, né, a gente pode responder a todos ou apenas responder a pessoa que enviou. Então, geralmente, eu deixo em responder simples, não a todos, que às vezes você não quer responder a pessoa, a todo mundo, só a pessoa que enviou. Então, geralmente, eu deixo assim. Ações de passar o cursor. O que é isso aqui? Que é quando você colocar o mouse em cima daquele recurso, ele vai acessar os controles para arquivar, excluir, marcar como lido aquele e-mail em específico, certo? Então, você pode acessar, colocar a mãozinha em cima e ele vai lhe dar essas opções. Eu deixo ativada também. Arquivar e enviar. Deixo oculto esse botão, porque não tem muita utilidade. O estilo do texto, você pode escolher o formato do texto que você quer enviar, a fonte, né, o tamanho da letra, se é normal, pequeno, grande, muito grande, né? A cor do texto que você quer enviar a mensagem, né? Se você quer remover toda a formatação, então, enfim. E aí você vai mudando e ele vai dizendo como é que vai ficar aqui embaixo. Você escolheu aqui essa fonte, certo? Ele vai mostrar como é que vai ficar, né? A fonte muito grande, o tamanho que vai ficar grande, a cor da fonte. Então, ele vai mostrando tudo que você escolher, ele vai deixar aqui embaixo para você ver como é que vai ficar o texto do seu e-mail. As imagens, aí você pode sempre exibir as imagens que vêm nos anexos ou perguntar antes de exibir, certo? Se você deixar marcado em perguntar, aquela ícone da imagem não vai aparecer no seu e-mail, nos seus anexos quando chegar a mensagem. O e-mail dinâmico é aquele e-mail em que aparece já o anexo ou o recurso já na base do e-mail. Eu deixo desativado, não gosto de ativar, porque aí eu escolho o que é que eu vou abrir ou não. Agora, o Google também disponibilizou as ferramentas, né, de gramática, ortografia e correção automática. À medida que você vai escrevendo a mensagem, né, ele vai completando algumas frases para você. Então, boa tarde. Aí coloca aqui. Gostaria de convidar. Aí eu vou esquecer de propósito aqui o A, ele vai marcar como errado aqui a mensagem, e você clica com direito, ele corrige a mensagem para você. E em alguns casos ele sugere a palavra. Se for um e-mail que você escreve com recorrência, ele vai sugerir as palavras do e-mail aqui para você também, certo? Então, você pode deixar, eu deixo marcado, né, gramática, ortografia e correção, a escrita inteligente, é isso que eu estava dizendo, ela vai sugerir palavras para o e-mail, a personalização da escrita, né, quando você personaliza a sua escrita inteligente. Então, todos esses recursos de inteligência eu devo ativados porque economiza, às vezes, tempo, né? A visualização de conversas, né, do e-mail, quando você quer apertar em cima e ver alguns tipos de conversa no mesmo tópico. Deixar os alertas, né, para que ele sugira e-mails que precisam ser respondidos e e-mails para acompanhar, né? Deixa eu ver aqui. Ativar notificação na área de trabalho de novos e-mails. Às vezes você coloca, ele chega um e-mail, você está trabalhando, às vezes não está nem no Gmail, mas ele aparece um íconezinho aqui, avisando que chegou um e-mail novo, certo? Estrelas, aí é uma opção de marcação. Você pode usar as estrelas ou outro ícone para marcar os seus e-mails, né? Isso é questão pessoal. Você pode usar uma estrela para marcar um item ou importante ou não importante, enfim, aquilo que você deseja. E a cor da estrela também.
Atalhos do teclado, não deixo ativado, porque eu não uso, né, que são atalhos de teclas que geralmente você usa para acessar ícones rápidos, eu não uso, porque eu não conheço todos, então não deixo. A foto de perfil, que você pode mudar e vai aparecer em qualquer serviço do Google que você for usar, no Meet, no Hangout, e aqui no ícone do e-mail, qualquer ícone, serviço Google vai aparecer essa foto. E criar contatos para preenchimento automático. Então, quando você envia o contato a primeira vez, ele já grava para enviar na próxima. Se isso aqui ficar desmarcado, você enviar um e-mail para uma pessoa, ele não vai reconhecer aquele mesmo e-mail de novo, se estiver desmarcado. Assinatura, você pode deixar uma assinatura personalizada aqui no seu e-mail, né? Você pode criar aqui a sua assinatura, deixar aqui na lateral, ela configurada, né? Você pode criar uma ou várias, né? Você pode criar uma nova, vem aqui, coloca o nome da sua assinatura, né? Só vou colocar aqui, Roberto Araújo. Ele vai colocar aqui a assinatura, ó. Então ele vai marcar que a assinatura que é essa. Aí você coloca aqui o texto da sua assinatura, ou exclui, enfim. Essa assinatura ela vai constar em todos os seus e-mails que você enviar ou responder. Ó, para uso em novos e-mails, minha assinatura. Para uso em respostas e encaminhamentos, minha assinatura. Você configura. Se você quer sem ou com, certo? Professor Roberto. Sim. Só um minuto, por favor. Suzana gostaria de fazer uma nova pergunta. Pode ficar. Suzana, pode ficar à vontade, viu? Pode abrir o microfone e fazer a pergunta. Certo. Na verdade, são duas. Sim. A primeira é sobre os alertas. Uhum. Forma, ele notifica a gente acerca desse alerta, digamos. Geralmente, Suzana, quando você usa o Chrome, porque é um navegador do próprio Google, e geralmente são ícones que aparecem aqui no cantinho da tela, certo? Você está trabalhando em outra coisa que não o e-mail, vamos supor. Seu e-mail está fechado. Mas quando você marca essa guia, geralmente ele vai marcando um alertazinho, ele mesmo estando em outro site, ele lança um alerta aqui no cantinho da tela. Chegou um novo e-mail para você, né? Eu geralmente nem no deixo ativado, mas nem me ligo muito nisso, porque eu acesso meus e-mails pelo celular, na maioria, né? Então, como eu deixo meu celular marcado, o que vai chegando para mim chega pelo celular, né? Quando eu abro o computador, geralmente eu já sei quais são os e-mails que estão lá. Então, no celular, eu deixo tanto a minha conta institucional quanto a pessoal, porque o que chegar eu estou vendo. Mas, geralmente, ele chega no íconezinho branco aqui no cantinho da tela, certo? Eu deixo marcado, mas, assim, não, mas é bom, um ícone interessante. Obrigada. Aí a outra pergunta existe a possibilidade, que você ainda talvez vá chegar ainda, né, mas só para ter dúvida, por exemplo, um e-mail que eu mando com muita frequência, por exemplo, toda sexta-feira eu envio um determinado e-mail para um determinado grupo de pessoas, só vou pensar dos anexos. Existe a possibilidade de eu estar reutilizando esse e-mail, digamos assim, onde eu possa guardar esse texto dentro do próprio e-mail e estar fazendo uma reutilização dele, porque no meu caso, como eu faço isso, toda sexta-feira eu envio um e-mail para o mesmo grupo, aí eu tenho esse texto digitado no Word, né? E aí toda sexta-feira eu copio e colo na minha caixa, no corpo do e-mail, né? Mas existe esse recurso dentro do Gmail? Suzana, agora você me pegou. Não sei se existe. Se existir, a gente vai achar. Mas deve existir. Ou algo assim, ou algo parecido. Que eu conheça, não. Mas a gente pode achar alguma coisa desse sentido. Vamos ver. Você pode deixar, pronto. Agora vou usar o recurso que eu já conheço. Deixar ele marcado como rascunho. Você pode criar um rascunho desse e-mail e deixar ele aqui nessa caixa de rascunho. Opa. Aqui. Você pode deixar aqui nessa caixa de rascunho desse e-mail. Ó. Pronto. Você pode deixar ele salvo como um rascunho. Vou colocar aqui.
um e-mail, vou colocar para um grupo específico, certo? Eu vou botar aqui para o grupo de alunos meu específico e vou deixar esse e-mail como salvo aqui, como você botou aqui, e-mail, sexta-feira. Aí você vai digitar um texto lá, alguma coisa aqui. Ele já vai salvando automaticamente, certo? Se você pode enviar e você pode também salvar isso daqui como deixar ele salvo como rascunho, né? Pronto, salvou aqui o seu texto, salvou como rascunho, ele pode fechar automaticamente que ele já deixa salvo. E aí você envia, aproveita sempre para reenviar esse e-mail toda semana, né? Ele já deixa salvo esse e-mail toda semana. É bem interessante essa dica. Aí eu fiquei só com dúvida. Por exemplo, no caso, eu deixando ele como rascunho, eu copio e colo em outro e-mail, porque na hora que eu enviar o rascunho, ele deixa de ser rascunho, né? Deixa de ser rascunho, exatamente. Deixa de ser rascunho. Tá, obrigada. De nada. Bom, vou continuar aqui. Deixa eu ver. Bom, continuando só lá, a assinatura, terminou a assinatura, ok. Deixa eu ver esses ícones aqui que eu nunca uso. A resposta automática de férias, para a gente que é professor, né? E que não quer receber e-mail na série, você pode ativar a resposta de férias. E aí definir a data, vai do dia 1º, por exemplo, 1º de fevereiro até o último dia das suas férias, dia 28, por exemplo. E aí você digita sempre em férias, deixa aqui, certo? E o texto da sua mensagem. Então, ou você envia as respostas para todo mundo, e deixa marcado, certo? Essas alterações e deixa essa resposta ativada. Cada e-mail que chegar para você novo, ele vai enviar como resposta automática essa mensagem aqui que você está de férias e retorna, né, ou ele fica enviando essa mensagem para os seus contatos para avisar que você não está trabalhando. Tem uma opção para contas institucionais também. Bom, isso as configurações gerais. Professor, certo? Oi. Professor, nós estamos no nosso horário do nosso intervalo. Bom. Tá? Gostaria de perguntar ao senhor se é possível ser feito agora ou se o senhor quer concluir pode sim, alguma informação. Não, acho que dá para a gente parar agora sim. Tem algumas configurações ainda que a gente vai ver, né, que algumas são mais rápidas, né, e outras são os marcadores que a gente já viu, e outras vão demorar mais um pouco, mas aí a gente consegue terminar no tempo previsto, certo? Então vamos dar um intervalo e a gente volta daqui a pouco. Isso. Gente, nós teremos agora 10 minutinhos, tá? Para a gente voltar no horário em ponto, às 15h40, para a gente dar continuidade a essa oficina. Tá bom? Agradeço a todos. Daqui a pouco nos vemos.
Bem, gente, tivemos os nossos 10 minutos. Gostaríamos de retornar, tá, para que a gente possa concluir no tempo previsto. Ok. Podemos retomar? Professor Roberto, sentir à vontade. Certo. Podemos retomar. Ok. Então, vamos lá. Continuando de onde a gente parou, né? Eu já apresentei essas configurações mais gerais, já falamos como é que cria os marcadores também, né? Gerencia. Bom, as configurações de caixa de entrada, certo? Você pode personalizar a sua caixa de entrada de acordo com a sua necessidade. Geralmente, eu deixo as minhas mensagens não lidas primeiro, porque aí eu vejo o que é que eu ainda preciso responder. Mas você pode colocar ela padrão, que aí vai aparecer na ordem que as mensagens foram enviadas, e não não lidas primeiro. Então, as mensagens não lidas vão aparecer na ordem cronológica mesmo, certo? Você pode configurar só para com estrela primeiro, importantes, marcados como importantes primeiro. Então, você pode configurar do jeito que você quiser. Bom, você pode criar sessões na sua caixa de entrada, certo? Eu já criei essas sessões, né, as não lidas primeiro, e aí as mensagens não lidas mostram até 25 itens, e as demais mensagens mostram até 10 itens. Aí você vem aqui em personalizar a sua caixa de entrada e cria essas sessões. Eu geralmente criei as sessões. Se vocês observarem aqui, na minha caixa de entrada, eu tenho essa configuração aqui das mensagens não lidas primeiro. Ó. Ela divide em todas as demais e não lidas, certo? Por isso que apareceu lá nas configurações. Então, se divide assim, eu dividi assim por uma conveniência minha. Né? Então, você pode colocar, fazer essa personalização. Aí você pode ir sair definindo, né, o que é que você quer colocar aqui como sessão, ó. Ele vai perguntar qual é a sessão que você quer criar. Se você quer quebrar em mais uma sessão. Vou colocar aqui as marcadas como importante. Então, se eu marco como importante e salvo lá embaixo, ele vai abrir outra seção na minha caixa de entrada, que é a de mensagens importantes. Mas eu vou aqui remover, não quero essa mais uma, só quero essas duas mesmo. Painel de leitura. Eu gosto muito de usar esse curso. Oi. Licença, temos aqui uma pergunta, tá? À vontade. Suzana, pode abrir o microfone e ficar à vontade. Obrigada, Guilherme. Professor, nesse caso, se eu optar por deixar a minha caixa de entrada no padrão, eu posso fazer essa divisão das sessões, como as não lidas e lidas, porque eu já tentei fazer isso, mas aí eu não consegui. Aí, por exemplo, quando eu deixo padrão, eu consigo deixar ela pelas abas principal, social, atualizações e fóruns, o que eu gosto bastante, né? Porque não mistura os e-mails. No entanto, essa divisão de não lidas e as demais, eu também considero muito importante. Aí, nesse caso, dá para mim usar as duas configurações ou eu tenho que optar por uma ou por outra? Eu acredito que não use, certo? Porque quando você divide assim por padrão, ele já faz essa divisão para você, certo? Por isso que ele agrupa já essas categorias de mensagem. Ou você escolhe a padrão e usa essas subdivisões, ou você coloca essas de não lidas primeiro e faz a sua personalização. As duas ao mesmo tempo ele não faz, não. É um defeito, né? Porque realmente é muito interessante usar esse tipo de configuração para ter acesso a essas outras mensagens. Só que, assim, no meu e-mail institucional, o que é que acontece? Eu não tenho muito problema com essas mensagens de atualização e outras contas. Isso acontece muito no meu e-mail pessoal. Pelo menos no meu e-mail não chega. Para que isso não aconteça, é importante a gente não cadastrar o nosso institucional, certo?
em sites de venda, de rede social, alguma coisa assim. A não ser que seja extremamente necessário. Mas se não for, aí você não cadastra, porque aí evita de chegar essas mensagens, certo? No caso, professor, no institucional, ele tem as atualizações, eles chegam todas as notificações dos alunos, por exemplo, Isso. aluno de uma tarefa, tudinho. Uhum. Aí, nesse caso, por isso que no institucional, eu penso, assim, prefiro optar por essa divisória, né? Entendo. Eu eu divido geralmente assim, porque para não chegar, eu não coloquei. Quando eu fui configurar a sala de aula, para mim, eu marquei a opção de não chegar mensagem no meu e-mail, para evitar isso. Mas aí é uma opção minha. Por quê? Eu não encho minha caixa de e-mail, mas, por outro lado, eu tenho que estar checando a sala de aula todo o tempo, né? Aí é uma opção minha, certo? Vai de cada um. Como eu não marquei a opção lá para que as notificações cheguem no meu e-mail, eu sempre olho para não deixar nada passar. Mas aí, infelizmente, a gente não tem como usar os dois recursos. Mas é realmente importante, a gente opta pelo que é mais conveniente para a gente, né? Infelizmente, ele não mescla esses dois tipos de configuração. Outra coisa que eu acho, como eu tinha falado, o painel de leitura, eu acho importante, né? Deixei desativado, vou ativar aqui para vocês verem, porque ele permite que a gente leia as mensagens e vá vendo também na lateral as outras mensagens que ainda faltam ser lidas. Como assim? Quando eu ativo o painel de leitura, ele vai dividir essa minha tela com a lista de e-mail e a mensagem aqui na lateral. Aí eu escolho se eu quero à direita ou abaixo da caixa de entrada. Eu gosto de deixar à direita, o painel. E eu vou mostrar para vocês salvando aqui. Tem sempre que salvar, certo? Outra coisa que eu esqueci de falar, mas é importante salvar as alterações. Quando você salva, como é que vai ficar? Vai ficar aqui, ó. Tá vendo? Essa aba lateral, e aí ele vai dizer para você o quanto você está usando de armazenamento. E quando você clica em cima de uma mensagem aqui, ele vai aparecer a mensagem na lateral e o e-mail aqui do lado. E aí você consegue ir gerenciando as duas coisas ao mesmo tempo. Eu acho um recurso muito importante de usar. Outro recurso aqui da caixa de entrada é se você quer mostrar os marcadores de importância. Eu geralmente não uso muito os marcadores de importância, que são esses ícones amarelinhos do lado da mensagem. Eu não uso muito, mas eu deixo mostrando, porque quase todos os e-mails que chegam são importantes. E e-mails filtrados, o que é que você quer fazer? Substituir os filtros, certo? Ou não substituir os filtros. Eu marco por não substituir, porque quando a gente cria um filtro é porque a gente quer usar. Então, eu deixo desmarcado. Daqui a pouco a gente chega lá nos filtros e eu mostro o que é. Contas e importação. Né? O que é que isso quer? Vou mostrar dois recursos importantes. A questão das contas é você poder importar mensagens e contatos de outras contas Google ou de outras contas que você tenha, Hotmail, enfim. Eu tenho um e-mail pessoal e eu queria tudo no e-mail só. Eu não gosto muito, porque chega tudo misturado, eu me confundo tudo. Mas quem quiser pode usar esse recurso. Aí como é que você faz? Você vem aqui nas contas de importação, importar mensagens e contatos. Aí ele vai abrir essa telinha aqui e perguntar qual é o e-mail que você quer puxar. Vou colocar aqui, por exemplo, meu e-mail pessoal. Aqui. E aí, continuar. No que eu coloco continuar, ele vai verificar aqui a conta. Né? Pode ser Hotmail, também não tem problema. E aí você coloca aqui o continuar novamente, ele vai pedir para você confirmar que você quer fazer isso. Abre outra tela aqui para você fazer a confirmação dessa conta. Ele vai perguntar se você permite. E aí você fecha essa janela aqui.
para continuar. Ó, aí ele vai perguntar, quer importar contatos, e-mail ou novas mensagens durante os próximos 30 dias? Aí eu vou colocar aqui, desmarcar os contatos e importar só os e-mails. Iniciar a importação. Ele não importa os e-mails de imediato, porque como são muitos, ele vai demorar um tempinho, ó, até 2 dias, para fazer isso. Mas geralmente não leva esse tempo todo. Então ele vai abrir a mensagem aqui, que está importando os e-mails. Eu vou parar, eu não quero que isso aconteça, para não misturar, certo? Mas você pode colocar aqui essa sua conta e deixar. Aí ele vai deixar as duas contas cadastradas aqui, a sua conta institucional e a sua conta pessoal. E você vai poder usar os e-mails do jeito que você quiser, né? Você pode excluir também sua conta pessoal e deixar do jeito que estava, enfim, você pode gerenciar o que você quiser fazer. Ou verificar o e-mail de outras contas que você tenha. Então, eu vou colocar aqui, ó, escrever, e aí ele vai perguntar qual o e-mail que você quer mandar, da sua conta pessoal ou institucional. Você pode mandar de qualquer uma das duas, certo? Não tem problema, aí você escolhe. Outra configuração interessante é a de filtros e endereços. É aqui que a gente vai usar nossos marcadores, né? Você pode bloquear um e-mail para não receber mais mensagens daquele contato, e você pode filtrar os seus e-mails. E aí eu vou criar aqui um novo filtro. Vai aparecer um mecanismo de busca, certo? Ele vai perguntar de quem para quem, certo? De quem para quem primeiro. Eu quero todas as mensagens, como eu falei, lá do meu departamento, certo? Que sejam direcionadas para mim, porque, ó, tá sem filtro nenhum aqui. Vou voltar aqui mais uma vez. Vocês vão ver que não tem nenhum filtro criado. Ó. Não há endereços bloqueados aqui. Não há endereços bloqueados. E não tem nenhum filtro, certo? Eu vou criar um novo. Eu quero que todos os e-mails do meu departamento, DME aqui, ó, institucional, endereçados para mim, institucional, qualquer assunto, qualquer palavra. Então, isso aqui eu não vou... Com anexo, sem anexo, tanto faz, certo? Vou deixar aqui com anexo. Né? E aí, essas outras configurações eu não mexo. Se eu marcar com anexo, ele só vai chegar aos e-mails que tiverem anexo. Então, eu deixo desmarcado, porque aí ele encaminha tudo, certo? E aí você pode pesquisar por esses critérios de busca, certo? Se isso você pode usar para pesquisar um e-mail ou para, claro, para criar um filtro, certo? Quando você cria um filtro, ó, criou o filtro, ele vai perguntar a você, quando uma mensagem corresponde ao critério de pesquisa, você quer fazer o quê? Você quer ignorar na caixa de entrada, arquivar direto, né? Ou seja, as mensagens que vierem do departamento para mim, eu quero fazer o que com ela? Ignorar, marcar como lida, marcar com estrela, aí é essa a opção que a gente vai usar, aplicar o marcador. Eu quero escolher o marcador, todas as mensagens que chegarem desse endereço vão para o marcador do departamento de matemática. Então, vai sempre chegar e vai vir para cá, certo? Se tiver uma subpasta, digamos assim, um submarcador, ele vai aparecer aqui também, ok? Você pode marcar todas as mensagens como importante, nunca marcar como importante, categorizar ela, ó, como principal, social, atualização, enfim. Você pode fazer o que você quiser. Terminou de marcar o que você quer marcar, criar o filtro. Pronto. Todas as mensagens que chegarem no departamento de matemática agora vão direto para esse marcador aqui. Certo? Eles vão direto para o marcador do departamento. Vai ficar com um íconezinho lá de marcador. Ok? A mesma coisa eu posso fazer com outros filtros, né? Eu quero todas as mensagens, aí eu tenho que selecionar um grupo específico, certo? Ou um e-mail específico, que aqui não tem. Vou pegar aqui deixa eu ver. Do campus, certo? Da direção do campus, certo? Eu posso criar um marcador também.
né? E eu posso criar um filtro aqui, escolher um marcador ou criar um novo marcador. Vou botar aqui direção do campus. Organizar o marcador em departamento, porque faz parte do meu departamento, e aí eu vou criar e vou querer colocar aqui dentro do filtro de direção. Criar o filtro. Também tem outro filtro criado. Se não quer mais usar esse filtro, você pode excluir aqui na lateral, certo? Não tem problema nenhum. Você pode bloquear também um endereço de e-mail, certo? Você pode criar ou fazer um bloqueio para esses endereços de e-mail. Depende do que você quer fazer. Selecionar todos ou nenhum, criar. Vou pegar aqui, deixa eu ver, um e-mail de alguém, criar filtro. Aí eu posso ignorar esse e-mail, posso excluir esses e-mails sempre para não receber nunca o e-mail dessa pessoa. Então, depende do que você quer fazer. Aí vai ficar a seu critério. Deixa eu mexer aqui. Então, essas são as configurações de filtro e endereço bloqueado. Encaminhamento, né? Isso aqui eu não mexo, porque, pronto, essas são uma das configurações que geralmente vem da própria instituição e eu não gosto de mexer. Professor, licença. Temos mais uma pergunta. Pode abrir esse microfone, fique à vontade. Professor, esse filtro, eu posso fazer ele o inverso também, por exemplo, os meus e-mails que eu envio para determinada pessoa e direto para esse marcador? Pode também. Depende de como você cria o filtro. Isso, fantástico. Você pode também. Você pode editar aqui de quem vai para quem vai, certo? No caso de mim, né, digamos assim, de Suzana ou de Roberto para... Isso, para a própria pessoa aqui, para outra pessoa. Isso, fantástico. Certo? Aí ele vai perguntar aqui como é que você quer fazer com o filtro. E aí você atualiza o filtro. Depende do que você quer fazer. Não tem problema nenhum. Complemento, certo? O que é um complemento? O complemento é um ícone adicional aqui na sua barra de e-mail. Tem poucos complementos que são interessantes de você instalar, que é, por exemplo, eu deixo geralmente o Zoom, porque o Zoom é um recurso extra ao Meet, quando o Meet dá algum problema. É como se fosse um programa adicional, que você pode usar em conjunto com o e-mail, certo? Então, eu uso praticamente só o Zoom. Tem poucos recursos interessantes em termos de complemento. Agora, tem um complemento que eu uso sempre para a gente que é professor, é muito importante, que é o Meet Attendance, que é um complemento para pegar a frequência de aluno nas sessões do Meet. Mas é um recurso do Meet, um complemento do Meet. Você instala essa extensão no Chrome, e aí, a cada vez que você entrar no Google Meet, né, na sessão institucional, ele vai criar uma planilha no seu Drive automaticamente, com a lista de quem entra e de quem sai por data e hora. Né? Então, ele vai configurando essas questões para você. É uma extensão interessante de usar. Bom, Chat e Meet, né, o Hangout e o Google Meet. Aí você pode deixar o Hangout ativado ou desativado, você escolhe. E você pode mostrar ou ocultar a sessão do Meet no menu principal, ok? Você escolhe também. Recursos avançados, certo? Que você pode configurar. Também não gosto de mexer aqui, porque são coisas mais estéticas. Por exemplo, mostrar o chat do lado direito da tela, que é desse lado de cá. Eu não gosto porque a caixa de e-mail fica muito pequena. Porque se você coloca o chat para cá, vai ficar esse ícone aqui, o ícone do chat aqui e a caixa de e-mail aqui no meio da tela, bem pequena de ler as mensagens. Não gosto. Eu não uso, certo?
Trabalho offline não está disponível, e os temas da sua estrutura, como já tinha mostrado no começo. Você pode definir um tema aqui também. Escolher da lista de temas que o Google disponibiliza, ou por uma cor, ou por uma imagem, né? Você pode escolher o que você quiser aqui, colocando, trabalhar opcional do jeito que você quiser. Então, ele vai configurar isso aqui para você, certo? Então, agregado ao Meet, você tem, ou ao Gmail, você tem, como eu disse, os outros recursos, né? Então, esses recursos, eles que a gente chama de dos apps do Google, eles estão aqui na lateral, né, disponível para vocês. Existem alguns recursos que são novos, como o Currents, muita gente ainda não está usando, que é o antigo Google+, é uma rede social, né, interna, né, para quem tem e-mail institucional, e ele mudou com o Google Workplace. O Google Sites, para quem quer criar site, não tem muita experiência, é um recurso extremamente poderoso, certo? É muito fácil de mexer, né? E você pode criar o site que você quiser, certo? Aqui ele traz alguns modelos, e aí você pode ir criando alguns tipos de site. Na minha conta, eu acho que não sei se é pessoal, eu acho que eu tenho um site criado. Aqui tem, não, acho que não, tem aqui. Um site que é o site do laboratório, né? Que é o lá do Laboratório de Matemática, que foi criado com o Google Sites. Que é um site simples que a gente tem aqui. Deixa eu só mostrar a versão dele já publicada, para vocês terem uma ideia. Então, é um site simples, você pode colocar imagem, a logo do... Ó, aqui a gente colocou a logo do departamento, da instituição, os tipos de material que a gente tem lá no laboratório, né? Os tipos de jogos, o horário que funciona, o monitor, as reservas com o Google Formulário integrado. Você pode clicar aqui, ele já abre um formulário de reserva para usar o laboratório, né? Então, e são recursos que você pode, o acervo bibliográfico que a gente tem, né? E os recursos que você pode usar integrado aqui no Gmail. Outro recurso importante que eu queria mostrar para vocês, que é a aba de contatos, né, que é junto com o e-mail. Às vezes a gente, por exemplo, isso acontece com grande frequência, aqui eu tenho um marcador de envio de mensagem. Como assim? Às vezes a gente é coordenador ou supervisor e envia um grupo sempre para um e-mail para aquele grupo de pessoas. Para a gente não estar digitando o endereço de uma pessoa por vez, né? Você está puxando aqui fulano, você pode enviar para um grupo. Nesse caso aqui, tem um marcador do NDE, que é o Núcleo Docente Estruturante. Se quero enviar um e-mail para o pessoal do NDE, basta eu colocar aqui, NDE, ele vai aparecer, ó, o grupo de e-mail das pessoas que fazem parte do NDE, certo? Então, eu posso colocar aqui já direto. A mesma coisa é o PIBID, né? Como eu sou coordenador do PIBID, lá de matemática, então, marquei todos os meus alunos que já têm e-mail institucional, eles todos já têm, e coloco aqui o nome PIBID, e ele já aparece aqui a lista de e-mail dos alunos do PIBID para mim. Eu estou enviando de um em um, certo? Como é que eu faço? Eu vou aqui na aba de apps, no ícone de contatos, vou lá nos contatos, e vai aparecer aqui os contatos para mim. Como eu falei, você pode ir no diretório, certo? Você vai achar no diretório as pessoas que estão cadastradas no e-mail institucional. No diretório da Wernel, tem 17.959 pessoas com e-mail domínio.ur.br. Então, quase 18 mil pessoas cadastradas. Aí eu vou pesquisar pelo nome da pessoa, porque geralmente, e como eles cadastram aqui pelo nome, eu consigo puxar, né? Vou pesquisar o nome da pessoa aqui, e aí, vou mostrar aqui que eu sou o Wilton, abriu, consegui achar ele nos contatos, eu quero colocar ele num marcador. Então, eu venho aqui, ó, e vai abrir todos os dados dele. Vou colocar ele aqui e vou definir um marcador para ele.
Aí eu vou fechar aqui, porque eu vou criar um marcador para os professores do meu departamento. Vou criar aqui de novo. Professor, licença, posteriormente nós temos 2 pessoas que gostariam de tirar uma dúvida, tá? Deixa eu só terminar dessa parte do marcador. Eu criei um marcador, né? O marcador está criado aqui, ó. Lembrando, esse marcador não é o mesmo marcador lá do e-mail, certo? Isso aqui é do contato. Então, são dos contatos. Para que você, quando vá enviar um e-mail, digite esse marcador e ele já automaticamente pega aqueles endereços. Eu vou aqui no departamento, não tem nenhum, mas eu vou marcar os contatos. Aí, ó, preciso ir, óbvio, na lista de contatos. Vou marcar aqui os meus professores. Vou marcar só uns 2 para a gente não perder muito tempo. Como eu disse, professor Wilson, aqui, abrir. Nesse editar contato, eu vou colocar aqui o marcador para ele, que é o do departamento. Vim para cá, cliquei fora, salvei, ele já vai estar lá, nesse marcador. Vou pegar aqui o professor Josimário, que é outro professor do departamento, editar contato. Vou marcar ele também aqui no departamento de matemática. Ele já está em um marcador, colocar no outro. Salvei. Eu posso marcar a mesma pessoa em mais de um marcador. Quando eu for escrever meu e-mail agora, né, e vou colocar aqui departamento, ele vai abrir já o marcador aqui com o nome das pessoas. Ó. O professor Wilton e o professor Josimar. E aí eu digito o assunto, a mensagem e envio tranquilamente. Pronto, Guilherme, pode abrir. Certo, obrigado, professor. Suzana, primeiro. Suzana, pode ficar à vontade, pode abrir esse microfone. A dúvida inicial era sobre o marcador, né? O professor já, inclusive, sanou na fala dele. Eu queria só agora, que surgiu outra, em relação na hora que a gente vai colocar o nome, eu queria só que você voltasse um pouco, professor, porque eu não consegui acompanhar direito o raciocínio. Quando você vai escrever o e-mail para usar o marcador. Certo, ok. Vamos lá. Abrir o meu e-mail aqui, ele vai perguntar para quem, então eu vou colocar aqui o nome do marcador. Por exemplo, NDE. Aí ele vai abrir, ó, o marcador aqui, ó, NDEK, que é o marcador que está lá. Certo. Aí eu clico em cima do marcador e ele já puxa todos os endereços. Fantástico, muito obrigada. Nada. Professor, eu vou fazer uma pergunta. Me diga uma coisa. O e-mail pode ser de algum e-mail de fora do domínio da instituição? Pode ser um e-mail qualquer pessoal, de outro, de alguém? Eu acredito que possa. Eu nunca testei com de fora, não. Mas eu vou testar. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Porque tem alguns e-mails que tem professores que também não usam muito. Pronto. Esse aqui é um. Deixa eu ver se eu consigo marcar ele aqui. Ó. Coloquei ele aqui no marcador. Então, se ele faz funcionar. Funcionou. Então, ele está aqui, certo? No marcador. Vamos ver se ele aparece lá na mensagem. Eu nunca tinha testado ele assim, não. Mas, ó, ele está aqui. Então, funciona. Desde que ele esteja nos seus contatos. O problema para você colocar a pessoa no marcador ela tem que estar nos seus contatos. Se você não tiver, no caso, você abre lá o diretório, que o diretório só vai ter as pessoas da instituição. Caso esse seu contato não esteja, você vem aqui em criar contato, criar um novo contato e cria o contato da pessoa. Coloca o nome, endereço de e-mail e já marca ela, certo? Porque às vezes você vai enviar um e-mail e a pessoa não está cadastrada. Aí, se você quer colocar ela nesse grupo e ela não é da instituição, você pode fazer criar esse novo contato, não tem problema nenhum, não. Mais alguma pergunta? Mas alguém gostaria de fazer alguma pergunta agora nesse momento? Então, podemos continuar, professor. Bom, então... Guilherme, licença. Sim. Deixa eu só aproveitar para fazer mais uma pergunta. Então, eu pensei que tinha mais alguém inscrito. Professor, existe alguma possibilidade
da gente excluir um contato e como seria, porque já aconteceu várias vezes comigo, por exemplo, eu envio um e-mail para uma pessoa pela primeira vez, só que alguma letra. Aí, quando eu envio, eu recebo o e-mail de volta e percebo que o e-mail estava errado. Aí eu vou e corrijo, né? Mas aí fica os dois e-mails, o certo e o errado, e eu não consigo, eu não sei. Por exemplo, se você né, na lista de contatos vai ter todos os seus contatos. Esse meu caso aqui tem todos, do meu telefone, tudo tá tudo incorporado aqui, certo? E dos contatos da instituição. Então, da mesma forma que você tem a lista de contatos aqui, você pode pesquisar por nome ou por e-mail. Se tiver o e-mail da pessoa, ele tiver salvo como contato, ele vai puxar, mesmo errado, certo? Deixa eu ver aqui, por exemplo, aqui se eu puxar qualquer pessoa, vou puxar aqui de Bruno, que também nem é institucional, isso aqui, ó. Então, eu posso vir aqui em mais ações e excluir. Basta que você encontre essa pessoa nessa lista de contatos aqui. Se ela está salva lá, no seu e-mail, você consegue achar ela aqui, com certeza. E o Google automaticamente ele salva esses contatos. E se ela for uma pessoa frequente, você vê aqui na lista de contatos frequentes, que ela também vai aparecer nos mais frequentes, os que você mais envia mensagem, certo? Não tem problema nenhum. Dá para excluir tranquilamente. Professor, nesse caso, vai aparecer, quando eu selecionar, né, quando eu filtrar a pessoa, vai aparecer os dois nomes dela, o errado e o correto, e eu excluo. Aí você verifica, Porque, por exemplo, aqui eu vou botar o nome Bruno, né? O nome Bruno, que tem na minha, vai aparecer os dois principais, certo? O contato dele telefônico, que está salvo como um contato telefônico, o e-mail dele institucional e o e-mail dele pessoal. Aí ele vai aparecer, todos os que tiverem o ícone Bruno vão aparecer aqui, ó. Tá vendo? Aí ele vai aparecer e você pode selecionar e ver qual é que vai aparecer o nome aqui na primeira coluna, o e-mail na segunda, o telefone na terceira e a empresa... Eu estou mexendo só nos dois contratos pequenos do senhor, entendeu? Esse contrato maior... Então tá certo? Tirou essa dúvida? Muito obrigada, professor, com certeza. Pronto, só um minuto. Então, vamos lá. Agora eu queria que vocês, né, colocassem a mão na massa e fizessem a configuração do e-mail de vocês. Eu coloquei aqui nos slides algumas questões que eu quero, principais que foram abordadas na oficina, para que vocês criem, cada um no seu e-mail, né, personalize o e-mail desse jeito. Colocar o tema, uma assinatura, uma resposta de férias, e vá testando um com o outro, já que não tem tanta gente assim, tem 20 pessoas. Vocês poderiam até fazer em duplas, porque aí dariam 10 duplas, em que um vai testar com o outro. Porque tem recursos que a gente só sabe se funcionou quando você usa, né? Por exemplo, a assinatura, você só sabe se a outra pessoa recebeu, né? Se não, a mesma coisa a resposta automática. Então, tem coisas que você só vai saber colocando em prática. Vocês podem se dividir entre si, certo? E fazer essa proposta de atividade e tirando as dúvidas à medida que for surgindo. Pois não. Professor, nós temos aqui, Jocilene está com a mãozinha levantada para fazer uma pergunta. Pode ficar à vontade. Professor, como você disse, né, a gente só sabe quando vai colocar a mão na massa, e enquanto você falava aí, eu queria que você recapitulasse, assim, sem precisar dizer os mínimos detalhes, onde a gente vai no momento que vai criar, digamos, a mala direta com o e-mail dos professores. Primeiro, eu vou aonde? Só para mim anotar aqui os pontos, porque quando for para criar, fica mais fácil. Você quer criar um marcador, isso? Primeiro cria um marcador. Isso daí isso, vai aqui no... Primeiro, bom, você está aqui no seu e-mail institucional, certo? O do passo a passo aqui. Então, você vai no ícone do aplicativo, que é esses aqui, esses pontinhos aqui, na aba de contato. Nos contatos. E nos contatos é onde você vai criar
o marcador, certo? Lembrando, existem 2 tipos de marcador que a gente viu. Marcador para o e-mail, que é o marcador de mensagem, onde os e-mails que você vai receber, depois que você criou o filtro, eles vão sendo colocados dentro desse marcador. E você tem o marcador de contatos, que é esse aqui. O marcador de contatos serve para você reunir justamente um grupo de pessoas e enviar mensagens para elas. E esse grupo tem que ser um grupo que você usa com mais frequência, para que você não esteja digitando e-mail por e-mail toda vez que for mandar. Certo. Aí a minha dúvida era exatamente essa. No caso, para criar essa mala direta, eu tenho que criar um marcador aí nessa parte dos contatos, não é isso? Isso. Você vem aqui nos contatos, aí cria esse marcador. Certo. Coloca o marcador certo. aqui, ó. Salva ele. Depois que salvou, ele vai aparecer aqui na lateral. Certo. Aí você vai lá no marcador. Quando ele não tem ninguém, aqui já tem 2 pessoas, né? Mas se eu marcar aqui excluir, vou excluir essas 2 pessoas, que ele vai aparecer assim, ó. Nenhum contato, nem marcador. Certo. Aí, como é que você faz? Você vem aqui na aba de pesquisa. Né? E vai digitar o nome da pessoa que você quer procurar, né? Se aí ele vai ver se acha. Vou colocar aqui o nome da pessoa. Apareceu o nome da pessoa, você clica em cima, ele vai abrir aqui esse cartão de apresentação. Nesse cartão, você vai ver que nesse lapisinho aqui, ó, editar contato. No editar contato, aí ele vai, a primeira coisa é o marcador. Você vai definir o marcador para ele. Eu vou colocar aqui, ó, departamento NDE, por exemplo, né? E aí, depois que você clicou no marcador correspondente, você vai clicar fora, certo? Para ele mostrar que ficou lá, no marcadorzinho, e salva. Quando você salva, automaticamente você já tem... Aí ele vai voltar à tela inicial, pode fechar. Automaticamente, o seu marcador já tem uma pessoa lá dentro, certo? E aí você vai fazer para todas as outras. Quando você colocou todo mundo, aí você já pode começar a usar seu marcador tranquilamente. Pronto, obrigada. Porque a minha dúvida era essa, que tem a do contato e a das mensagens. Isso, das obrigada. Mensagens. O marcador das mensagens a gente usa aplicando filtros nela. Certo, eu compreendi. Obrigada. Nada. Mais alguém? Bom, se não tem mais ninguém, eu vou deixar aqui aberto a apresentação, e aí vocês podem ver, né, o que precisa fazer. Deixa eu diminuir mais aqui, dei um zoom aqui. Para vocês fazerem, podem juntar-se em duplas, que aí vocês podem testar entre si, ok? O que precisa fazer, e eu tirando as dúvidas, e eu vou ficando por aqui para tirar as dúvidas de vocês. A gente ainda tem quanto tempo, Guilherme? Olha, a previsão até 16h30, né? Pronto. Ok. Então, acho que dá tempo de fazer. Que horas são? Porque meu relógio está meio maluco aqui. 16h19 no meio. Ah, então não temos muito tempo, não. Talvez que tenhamos mais tempo. Então, mas de toda forma, eu deixo aqui meu e-mail, certo? Disponibilizado para vocês. Vou mandar essa apresentação para Guilherme, e aí vocês podem testar esses recursos. E deixo o meu e-mail também, porque qualquer dúvida que vocês tiverem ou quiserem tirar, aí podem mandar uma mensagem perguntando, sem problema nenhum. Okay? Eu espero que tenha ajudado vocês de alguma forma, certo? Contribuído para a formação de vocês. E então a gente encerra por aqui, senão não dá tempo de finalizar, tá certo? Obrigado a todos e boa tarde. Bem, agradecemos ao palestrante, né, pela belíssima explanação. Mais alguém tem alguma dúvida? Gostaria de colocar aqui nesse momento, antes da nossa conclusão? Ou algum comentário, alguma coisa que vocês acham pertinente nesse momento? Como é que levanta a mãozinha? Aqui, né?
nossa secretária Guia Lucena. Fica à vontade. Boa tarde, né? Boa Vou tirar tarde. essa máscara, né? Já que eu estou sozinha aqui, né? Encantada, né, com a palestra, muito boa, assim, a oficina. Assim, a forma muito didática de que o professor Roberto Mariano conduziu todo o processo da oficina, né? Eu tive que me ausentar alguns momentos para resolver alguns problemas aqui, mas assim, pude acompanhar a oficina de forma muito boa mesmo, excelente a oficina, né? Então, parabenizar o professor e agradecer, né? Agradecer também a Guilherme, né, pela a mediação, pelo contato com o professor, muito grata, professor Roberto. Excelente sua oficina, muito boa mesmo, assim, com certeza ela vai contribuir muito para todos os outros professores. Considerando que, como hoje à tarde nós temos outras oficinas e os professores se subdividiram, então, com certeza, as pessoas vão querer também assistir essa oficina, que foi excelente, muito boa mesmo. Assim, um processo de aprendizado muito satisfatório. E é bom porque a cada pergunta que vai surgindo, né, eu visualizei várias perguntas, Suzana, Jocelene, foram fazendo alguns questionamentos, e com certeza esses questionamentos possibilitam novos aprendizados, que muitas vezes a gente vai construindo. Né? Então, assim, dizer da nossa alegria, né, do município de Picuí, né, da Secretaria de Educação, está tendo a oportunidade de ter uma palestra, né, tão boa, né? Porque eu vou colocar a palestra, porque a oficina a gente terminou assim, foi tanto tempo que o professor dedicou para explicar que quando foi no final para a gente fazer as atividades, o tempo realmente foi usado para explicações, para fazer com que nós pudéssemos internalizar muito mais o conhecimento. Muito bom mesmo, meus parabéns. Muito obrigada, né, pela disponibilidade. E boa tarde, né, a todos os professores que estavam conosco. E agradecer mais uma vez por todos esses conhecimentos que nós estamos construindo nessa semana pedagógica. Guilherme, teu áudio está desligado. Perdão. Professor, também gostaria de agradecer, né, tão gentilmente, não é a primeira vez que vem nos atender, né, já fez duas formações, duas palestras já na Escola Tertuliano e na João Belo. Tá? Então, parabéns. Sua palestra, com certeza, veio a contribuir, né, significativamente com as discussões acerca do tema a que nos propomos esse dia de hoje. Tá? Tenho certeza que todo conhecimento aqui assimilado hoje será de grande valia, né, para a nossa rotina de trabalho remoto. Tá? Então, muito obrigado pela participação dos demais. Que tenham uma ótima tarde, uma feliz semana de trabalho. Nesse momento, estamos encerrando, nesse instante, o nosso dia de trabalho. Bom, muito obrigado a todos. Boa tarde, obrigado a todos mais uma vez. Gilson, gostaria de falar, Gilson? E aqui, sua mão levantada. Boa tarde. Agradeço ao professor Roberto, que demonstrou um conhecimento muito bom. É bom ouvir pessoas com outras experiências, né? A didática, parabéns, e parabéns a Guilherme por conduzir a oficina de forma de maior aproveitamento para o aprendizado. Desde já agradeço e tenho uma dúvida para Guilherme. A lista de presença, onde se encontra? Isso, Gilson, vou passar agora. Pessoal, acabei esquecendo. Aqui estava tão concentrado também na palestra como vocês, tá, que acabei deixando passar isso, mas eu vou colocar agora. Só um instantinho.
Gente, acabei de colocar aí no chat, tá? Para vocês aí o forms da frequência. Então, mais uma vez, peço desculpas aí não ter colocado momentos antes, tá? E aqueles que foram concluindo já podem sair, tá bom? Muito obrigado pelo dia de hoje. Já não estou conseguindo, não, entrar no Forms, não. Tem mais alguém que não conseguiu? Talvez, Guilherme, não sei se está liberado para entrar com e-mail pessoal ou só com institucional. Pode ser que seja isso, né? Pode ser. Professora Giovana conseguiu, a senhora entrou com qual e-mail? O pessoal? Eu entrei com o meu pessoal, Zenóbia. Guilherme, por favor, encaminhe novamente, que o meu não deu certo, aí eu perdi aqui. Certo. Eu consegui também só com o pessoal. Conseguiu com o pessoal? Sim, com o e-mail pessoal. Então, está aberto, então. Eu consegui com o institucional. Aqui está aparecendo fazer login, mas não, quando eu coloco para fazer login, eles denunciar abuso. Eu não sei o que é. O meu entrou também aqui. Professora, eu encaminhei no seu privado. A senhora quer dar uma olhada? Por favor, para a senhora tentar. Ok, vou olhar, viu? Obrigada. Pode, professora Zanalda. Fica à vontade, viu? Se quiser sair, tá preenchendo já a frequência, fica à vontade. Alguém mais não está conseguindo? Guilherme, aparece realmente essa mensagem quando eu fui entrar pelo celular, aí aparece. É como se fosse alguma coisa que não pode, sabe? Aparece, denunciar abuso. Agora eu fui aqui pelo computador, aí eu consigo. Tu tinha tentado primeiro, Jocilene, no celular, foi?
Não, eu tinha tentado primeiro pelo computador, só que para facilitar, eu digo, não, vou fazer pelo celular, porque meu e-mail no Event 3 foi cadastrado, foi um e-mail pessoal, que foi a Secretaria da Educação que cadastrou. Aí aqui pede um e-mail, aí eu ia mudar, sabe? Mas pelo computador entra normal, agora pelo celular realmente faz essa pergunta. Guilherme, ver pontuação, o que significa aí? Não, ver pontuação. Não, aí não tem. Nada, não? Não. Ah, obrigado. Essa é só do Guilherme, você... Forms mesmo que ele gera isso. Obrigado. Guilherme, você mandou para qual dos e-mails meu pessoal, por favor? Mandei. Mandou para qual? Para o Gmail ou o BOL? Não, eu mandei para o seu no WhatsApp. Ah, tá. Então, vou ver. Tá certo. Obrigada. Ai. Sei não. Conseguiu, Giovana? Não, consegui não. Tá aqui tentando já. Eu vou verificar com Valéria se ela sabe informar o que está acontecendo. Fica mandando a mensagem, A senhora tem como fazer o print e me mandar? Tem sim. O que está aparecendo? Por favor, sim. me envie, que aí eu encaminho para ela e pergunto o que pode estar acontecendo. Ok, obrigada. Nada. Pois é. Gente, não sei se gostaram aí mas eu acho ele muito bom, eu gosto muito do professor Roberto. Guilherme, ainda está gravando, viu? Eu vou separar. Vou desligar aqui.